Palavra Pastoral Semanal, quarta-feira, 11 de maio de 2022, Evangelista de Distrito Edivaldo. Amados irmãos e amadas irmãs, uma abençoada noite para todos. É com muita alegria que aqui iniciamos mais uma palavra pastoral. E para hoje nós temos um texto bíblico no livro de Marcos, capítulo 10, versículos 26 e 27. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Amados, estes dois versículos bíblicos pertencem a uma história muito conhecida no livro de Marcos, inicialmente nos versículos 17 a 22. O Senhor estava caminhando com seus discípulos em direção a uma cidade e um jovem rico atravessou no caminho e se ajoelhou ali perguntando: bom mestre, o que eu hei de fazer ou o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão Deus. Você conhece as leis? Ele disse: sim, Senhor. O Senhor se encheu de alegria e o amou naquele momento. Mas ainda falta algo. Você precisa vender todos os seus bens e distribuir, repartir com os pobres. E assim você terá um tesouro nos céus. O jovem rico pensou, baixou a cabeça, ficou triste e saiu dali. Não quis mais conversar com Jesus. E a partir daquele momento, o Senhor começou a falar com os seus discípulos, já nos versículos 23 a 27, onde o Senhor ele fala sobre a saída do jovem. E ali Jesus Cristo faz comparações em relação à salvação eterna. Dificilmente o rico herdará o reino de Deus, pois é mais fácil entrar um camelo no fundo de uma agulha do que eles se salvarem, do que os ricos se salvarem. Mas o Senhor já no finalzinho deste capítulo, ele conforta os discípulos dizendo que a salvação vem de Deus e que não pode ser conquistada por nenhum ser humano, mas que pela graça de Deus isto é possível. Amados irmãos, ter parte no reino de Deus. Somente Deus pode nos oferecer uma graça perfeita e a salvação verdadeira. Olha que maravilha, amados irmãos. Somente Deus pode nos oferecer. Vimos claramente, amados, que Jesus falou para os seus discípulos que aqueles que só se interessam pelas riquezas e negam a procura da salvação eterna não poderão de forma alguma entrar no reino de Deus. Hoje, para muitas pessoas, passam a vida toda procurando enriquecer-se. Nunca procura a luz, nunca procura Jesus Cristo. E o que acontece no meio de sua jornada? Muitos até enriquecem, mas ficam doentes. O dinheiro não vai trazer e não traz a sua saúde de volta. E muitas vezes essas pessoas acabam sucumbindo à sua própria ignorância, à sua própria riqueza e não encontrou o elo, não fez o elo com Jesus Cristo, infelizmente. Para alguns judeus naquela época, as riquezas materiais e uma boa obediência das leis eram tidas como bênçãos de Deus. Porém, Jesus ensinou outra coisa, que uma pessoa não pode de forma alguma entrar no reino de Deus imperfeitas do jeito que elas são, ou do jeito que nós somos. Porque Jesus diz: para entrar no reino de Deus temos que ser perfeitos como Deus.
E quem é perfeito aqui na terra igual a Deus, amados irmãos? Ninguém. Nós somos seres imperfeitos. Mas o Senhor diz: Deus pode nos dar a salvação por graça. E nos alegramos com esta frase. Deus pode ou poderá nos dar a salvação por sua graça. Amados, entendemos que através da Sagrada Escritura nos encontramos muitas vezes com Jesus Cristo, com o nosso Deus. Mas também podemos nos encontrar com Deus através de uma boa ação, através de nossa comunhão, dessa estreita ligação que a gente faz com o nosso Deus, no altar da graça, assistindo serviços divinos, sendo orientados pela palavra do Senhor e desfrutando da palavra do Senhor. Lembramos do jovem rico quando Jesus disse: ainda te falta alguma coisa. Venda tudo o que tem, reparta com os pobres e venha ao meu encontro. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo: divida os seus bens com os pobres e entregue-se verdadeiramente. Venha seguir assim comigo no caminho da perfeição. Amados irmãos, entendemos que a palavra do Senhor, ela é grandiosa, ela é bela, e isto nos dá muita alegria, transmite muita alegria e muita força, conforto, entusiasmo, novas perspectivas, e queremos cada vez mais caminhar e trabalhar com muita bravura nesse roçado. E se minhas ferramentas estiverem cegas? E se a lâmina da minha enxada não estiver mais podendo cortar o mato? Mas devemos continuar mesmo com elas cegas, porque o Senhor sempre irá nos dar forças para que a gente possa chegar no final do eito, para que a gente possa chegar no final do leirão, né? Para que a gente possa chegar no final do terreno com o trabalho cumprido. Ter Jesus como Pai, conhecemos o Filho e o Espírito Santo. Eles são perfeitos, mas nós não somos perfeitos. Assim o Senhor nos orienta que devemos continuar com a nossa batalha, continuar com o nosso trabalho e entender, amados irmãos, que temos que viver de acordo com suas palavras e com atos. Podemos assim ser um em Cristo. Nós temos Jesus como nosso exemplo maior de vida. Jesus é quem está ali, o espelho que nos espelhamos nele. Um exemplo de amor, de paciência, de abraçar sempre a dor e confortar aqueles que estão e que estavam sofrendo na época em que ele estava aqui na terra. O Senhor sempre oferecia a graça de Deus. O Senhor sempre compartilhava o amor e a alegria com todos. E devemos segui-lo e tê-lo, não é, como exemplo maior de nossas vidas. Deus oferece a salvação àqueles que o têm a confiança e os leva a uma perfeita comunhão com Ele e uns com os outros. Deus sempre irá nos oferecer esta salvação. A sua graça perfeita é dada àqueles que se arrependem verdadeiramente e que estão dispostos à reconciliação e ao perdão. Ser perdoado. Podemos muitas vezes, olha, eu passei muito tempo tentando perdoar aquela irmã, ou muitas vezes querendo perdão daquele irmão por tal coisa que fiz, mas ele tem um coração muito duro e não quer aceitar o meu perdão. E se Jesus viesse hoje? E se essas pessoas não recebessem o perdão ou não dessem o perdão? Elas também iriam ser salvas? Amados, o nosso apóstolo maior diz que sim, Deus, ele é justo. E para Deus, o esforço é tão importante quanto o resultado final. Se esforçar para fazer um bom trabalho, mesmo não alcançando o resultado esperado,
Deus vai te ver com bons olhos também. Não se preocupe. Lembre-se, a confiança com Deus é um elo que temos que estar sempre fortalecendo. E assim o Senhor nos ensina que através de sua graça, não é? Essa perfeição do amor, recebemos a salvação por sua graça. Que Deus possa nos abençoar sempre, que nós possamos encontrar a verdadeira palavra e fortalecê-la em nosso interior, e que possamos crescer e alargar cada vez mais essa confiança. Ser perfeitos aos olhos de Deus. E assim desejamos um dia alcançar, não é? Esta salvação que Ele nos dê e que irá nos dar por sua graça. Amados irmãos, a palavra pastoral chega ao final e eu desejo a todos vocês uma abençoada noite, repleta de muito amor, de muita alegria, que os anjos do Senhor vos abençoem e vos protejam. Até sempre!